Bom dia, Bom dia, Érica. eu agradeço a Beatriz Nomeline Bramelini. É assim mesmo seu nome, Beatriz? É Nomeline, e aí veio o nome da minha empresa atual, que é Meline. Meline. A participar dessa entrevista, hoje, dia 24 de março de 2021, nós estamos fazendo pelo Teams. Essa entrevista para o Centro Paula Souza, o Centro de Memórias, da ETEC José Martimiano da Silva, de Ribeirão Preto, São Paulo, que será difundida no programa História Oral da Educação, do Centro Paula Souza. Então, eu gostaria de agradecer a sua presença com a gente. E a primeira pergunta, eu vou pedir para você contar um pouco para nós da sua origem familiar, social, um pouco da sua história oral de vida. Uhum. Bom, eu, meus pais não são da área de gastronomia ou de nutrição, enfim, mas eu gosto muito da minha origem familiar porque as minhas avós sempre cozinharam bastante e sempre trabalharam de uma forma simples, até como trabalhavam em casa de família quando eram mais novas, como empregadas, e a minha avó paterna começou a cozinhar dessa forma, né, desenvolver mais essa cozinha e depois se tornou uma cozinheira em casa, mas era a melhor cozinheira da família. E o meu pai sempre gostou muito também de cozinhar, de estar na cozinha. Minha mãe sempre tentou fazer para mim e para o meu irmão uma alimentação saudável. Então a gente era aquela criança que ia na feira junto com a minha mãe e pedia brócolis, né? Então a gente já teve assim um começo, essa relação com a alimentação desde criança, mesmo eles não sendo profissionais, né, da área. Mas sempre também tudo muito simples, né? A gente nunca teve acesso a coisas muito rebuscadas, nossa família sempre foi de classe média baixa, né? Até o acesso à educação, eu sempre estudei em escola pública, nunca estudei em escola particular, só fui para a escola particular quando eu fui fazer faculdade. E eu acho que isso trouxe para mim e para o meu irmão também muita riqueza de informação, de aprender aquilo que a gente tinha para comer, para fazer, enfim, um pouquinho aí da minha história pessoal, João. né? E na sua visão, quais foram os motivadores e os valores assim que te levaram a empreender? Olha, isso a minha mãe fala que eu tenho desde criança, né? Mas eu acho que foi muito incentivado pelos meus pais e pelas minhas avós. Porque uma das minhas avós sempre cozinhou bastante, né? Que foi a minha avó paterna, e todo mundo queria comprar as receitas dela. Hum, E a minha avó materna sempre costurou. E aí eu queria vender o que ela fazia. E aí, meus pais incentivavam sempre empreendedorismo, então a minha avó fazia faixinhas de cabelo e eu queria levar para a escola para vender para as minhas amigas. E uhum. assim, dentro de uma forma saudável, né, e sem ficar muito concentrada nisso, minha mãe me ajudava, sempre me ajudou a empreender, então eu levava tudo no saquinho bonitinho, vendia para as colegas. Então acho que foi aí que começou o meu empreendedorismo, mas depois, quando eu comecei a saber que eu queria trabalhar com alimentação mesmo, por volta dos 13, 14 anos, foi muito cedo, né? Eu comecei a pesquisar muito sobre a área e sobre empreender nessa área. E depois, o primeiro contato que eu tive assim com a parte da cozinha foi entrando para fazer o técnico no Centro Paula Souza. E acho que a partir daí eu comecei a ver as colegas que vendiam alguma coisa. Minha mãe, nessa época, um pouquinho antes até, começou a produzir ovos de Páscoa em casa para ajudar na renda.
Então, veio tudo junto, né? O meu interesse por alimentação, a minha mãe produzindo ovos de Páscoa para complementar a renda da família e trufas. E eu levava para vender, inclusive no Centro Paula Souza, trufas, pão de mel, o que eu fazia junto com a minha mãe para a gente vender. E depois eu fiz isso até a faculdade. Eu falo que o pão de mel ajudou a pagar muito minha faculdade. Joia, muito legal. E como que você descobriu o Centro Paula Souza? Você já conhecia? Como foi? Conhecia porque eu sempre morei próximo ali e os meus pais conheciam o Centro Paula Souza, tinham amigos que faziam e que fizeram e sempre incentivaram. E quando eu conheci o curso de nutrição, eu falei, nossa, é o meu caminho de entrada para esse mundo da cozinha, né? Seja da nutrição ou da gastronomia, eu ainda não tinha decidido o que eu ia fazer. Mas foi a primeira abertura de portas para esse mundo que eu sabia que eu queria, tá numa cozinha, independente de como fosse. Que legal, Bia. Uhum. Faz tempo que você fez? Que ano que foi que você terminou? Eu me formei, eu acho que em 2009, isso, faz Faz bastante tempo. tempo, é verdade. Uhum. Olha, você recebeu, acho que você já até falou um pouquinho, né? Estímulo da sua família, né? Para empreender, não foi? Sim, muito. Eles foram essenciais em todo esse processo de empreendedorismo. Tanto é que depois eu cheguei a conhecer o Sebrae, fazer vários cursos também. Já no quando eu estudava no Centro Paula Souza, até para empreender com os chocolates da minha mãe, eu comecei a fazer cursos pelo Sebrae para o empreendedorismo e tudo que eu via para poder fazer precificação e fora tudo que os professores me ajudavam. A parte de ficha técnica me ajudou muito na época, né? Porque é a alma de uma cozinha e de uma receita. Então, acho que foi tudo colaborando para isso. Muito bom. E como surgiu a oportunidade de você tornar um empresário, por exemplo, né? Em que momento aí da tua vida que surgiu mesmo a oportunidade final, vamos dizer? Uhum. Até essa época, até a minha faculdade, eu sempre empreendi com coisas que fazia em casa. Então, eu era uma empreendedora informal até então. Aham. Quando eu terminei a faculdade, terminei o curso técnico em nutrição e já logo depois entrei na faculdade de gastronomia e fazendo estágio, fui trabalhar em restaurantes, né? Então eu mudei um pouquinho, eu fui trabalhar como assalariada, né? Não estava mais empreendendo em si. Só que aquele desejo continuava ali. Eu fiquei mais ou menos uns 6 anos trabalhando em restaurantes, 7 anos, até que um dia eu tinha dinheiro guardado para que eu fizesse um intercâmbio no exterior para a Uhum. gastronomia. Só que foi uma época de crise que no exterior estava muito caro o dólar, o euro, e aí o dinheiro que eu tinha guardado não ia ser suficiente para isso. E aí eu falei assim, eu vou para fora ou eu vou tentar empreender aqui. E foi quando eu peguei esse dinheiro e montei a minha primeira cozinha. Então eu abri um espaço com autorização da vigilância sanitária, fiz tudo como deveria. Então foi a minha primeira forma de empreender oficialmente, que não fosse informal em casa. E eu Uhum. abri uma cozinha de produção de doces para fornecer para cafeterias e restaurantes que não produzissem aquele tipo, ou tortas salgadas, coisas para complementar o cardápio dos estabelecimentos. Essa cozinha, que na época chamava Bicook, ficou aberta durante 1 ano e meio, mas eu ainda não tinha tanta experiência com o empreendedorismo, assim, de ter um lugar, fornecedores, de ter. Por mais que eu tivesse feito plano de negócios, me estruturado, o empreendedorismo, ele não é tão simples assim como as pessoas acham. Eu vou deixar o meu emprego e vou
começar a fazer alguma coisa e o que eu fizer vai dar certo, porque a gente tem vários fatores a serem considerados e na época, mesmo me preparando com plano de negócios, mesmo com todos os cursos que eu fiz, eu fiquei sem receber de cliente. Eu tinha bastante dificuldade em conciliar produção e venda porque eu era sozinha. Então, teve uma série de dificuldades que fez eu tomar a decisão de fechar esse meu primeiro empreendimento. E aí, voltei a trabalhar no mercado, porque eu comecei a dar aula também nessa época de gastronomia. Mas ainda assim, eu fazia alguns eventos particulares, que era uma forma de empreendedorismo, mas não, vamos dizer assim, com uma porta aberta, né? Eu tinha um buffet volante, então eu fazia serviços de personal chefe que eu cozinhava na casa dos clientes. Eu fiquei acho que uns 3 anos fazendo isso, conciliando com as minhas aulas de gastronomia. E foi bastante interessante essa experiência, mas aquela vontade, né, de ter um negócio próprio oficial, por mais que a parte de eventos fosse bacana, ainda assim era considerado um extra, né? E aí eu conheci o meu atual marido, ele também já estava me acompanhando há algum tempo. Quando eu fui morar em Curitiba para trabalhar em um restaurante lá, eu conheci muito a parte dos orgânicos, que eu me apaixonei, que é muito forte lá. E então, novamente, nós tínhamos um dinheiro, né, juntado um dinheiro para poder comprar casa, construir vida juntos. De novo, a situação do mercado não era favorável para isso e a gente falou, nós temos uma ideia de empreender com orgânicos. E ele já gostava muito da área, e aí a gente começou a trabalhar com alimentos orgânicos, tanto plantio direto quanto revenda. E a partir daí eu comecei a estudar muito mais fluxo de caixa, toda essa parte que os empreendedores têm muita dificuldade, a gente tem realmente, e tem que ser extremamente disciplinado, ter o próprio salário e não ficar só com o que sobra. Então, toda essa parte que um empreendedor, principalmente individual, como nós somos, né, empreendedores de início, muitas vezes a gente acha que vai ser mais fácil do que é e não é. É muito difícil empreender, né? Não ter o salário garantido no fim do mês, o 13º, trabalhar muito mais horas do que nós trabalhávamos estando empregados, mas a satisfação de empreender é muito boa. Eu falo que não é fácil, mas é gostoso. E aí, junto com os orgânicos, veio a minha retomada para a cozinha, porque eu via que eu tinha que ensinar as pessoas a usarem aqueles alimentos, porque chegava cliente para gente que não sabia o que era uma chicória, não sabia o que era, como usar a folha do brócolis. E aí eu comecei a desenvolver receitas com isso, mas também vieram as abelhas por conta da horta. E hoje a empresa que o meu marido continua com os orgânicos, e eu desenvolvi uma série de produtos a partir de mel, porque a paixão pelas abelhas veio dos orgânicos, né, para complementar os orgânicos. E aí eu já estou há 1 ano e meio com a Meline Cozinha com Mel. Hoje em dia, eu falo que o meu primeiro negócio não deu certo, a minha cozinha de produção, para poder hoje dar certo, né, a Meline, e graças a Deus e a bastante trabalho está dando muito certo, porque todos os erros que eu tive lá atrás, a Meline está facilitando isso agora, né? Eu estou deixando tudo mais organizado, mesmo eu ainda sendo sozinha na empresa, só que eu já consegui crescimento, já consegui uma série de conquistas com esses produtos, né, que antes eu não tinha previsão. Então, foi bem importante eu ter os erros lá atrás para aprender hoje. Certeza, é tudo crescimento, né? Sim. Aí a próxima pergunta aqui eu acho que você já respondeu também. Eu falo demais.
Não, tá ótimo. Que era sobre as dificuldades, né, que você sentiu aí no ramo de negócio, né? Sim. Que você tinha falado da questão da organização, né? Principalmente quando a gente trabalha sozinho, começa a empreender com alguma coisa, né? Eu acho que a maioria dos empreendedores hoje que começam como microempreendedores, a gente tenta com alguma coisa que a gente tem um pouco mais de domínio, e realmente a organização é uma coisa fundamental, porque você não vai só produzir, que nem no meu caso. Eu tenho que fazer a produção dos produtos, né? Eu tenho que embalar, só que o antes, quem compra os insumos sou eu também. Quem faz as contas de precificação, de margem de lucro, quem faz as contas de custo fixo, custo variável, quem paga a conta de luz sou eu também. E quem sai para vender sou eu. Então, a minha organização de capacidade produtiva, a minha organização do que fazer, que hora fazer e como fazer para eu não acontecer o que aconteceu lá atrás. Às vezes eu tinha bastante encomenda e queria dar conta de tudo, mas chegava na ponta de final, que era a parte financeira, eu deixava a desejar. Ou quando eu estava com a parte financeira arrumada, eu não dava conta da produção. Então, eu acho que essa organização da casa em si, do negócio em si, foi essencial. Entendi. Deixa eu ver aqui. Você poderia nos contar como foi esse processo de empreender o seu negócio desde o início até atingir as suas expectativas, né? Que acho que você já me contou também. E você atuou como profissional no mercado de trabalho antes de empreender, que foi Sim. Né? Foi o período que eu passei em restaurantes, né? É. Isso, então eu passei por todo tipo de restaurante que eu podia e eu digo que o curso técnico em nutrição me ajudou muito a complementar a gastronomia, porque muitas coisas assim da base técnica, né, de padronização, ficha técnica, procedimentos higiênicos sanitários, tudo isso a nutrição que me trouxe para eu desenvolver um trabalho melhor na gastronomia. Então, tanto é que foi isso que me deu a minha primeira oportunidade de emprego no mercado de trabalho com gastronomia hospitalar, a junção da nutrição com a gastronomia. Eu fiquei 2 anos trabalhando só com gastronomia hospitalar e foi uma experiência maravilhosa. Foi muito legal. E depois passei desde restaurante industrial até restaurante de alta gastronomia, francês, empratados, hamburgueria, restaurante italiano e assim por diante. Então, foi uma experiência bem rica. Eu falo que eu consegui rodar bastante, confeitaria, para poder pegar um pouco de experiência de cada um desses. E hoje eu vejo que eu alguma coisa aplico no meu empreendimento do que eu aprendi no mercado de trabalho. Sim. O seu primeiro emprego foi na área de gastronomia hospitalar? Foi na gastronomia hospitalar. E aí você ficou quanto tempo? 2 anos. 2 anos. Eu comecei como estagiária e depois fui efetivada como auxiliar de gastronomia hospitalar. Ah, legal. Como técnico em nutrição, você chegou a trabalhar também ou não, na função de técnico? Como técnica efetivo, não, porque como eu já saí do Centro Paula Souza e fui para a faculdade de gastronomia, e ao mesmo tempo já surgiu essa oportunidade de estágio, eu comecei bem no início da minha faculdade o estágio, então eles já não me registraram como técnica, e sim, mas eu só fui contratada por ser técnica em nutrição. Tá. Só que eles já me registraram como estagiária de gastronomia. E depois no mercado de trabalho eu já fui como cozinheira, chefe de cozinha, mas eu tenho certeza não, o meu primeiro emprego foi por eu ser técnica em nutrição, porque eles buscavam alguém que tivesse esse conhecimento e para trabalhar com a gastronomia hospitalar. Então eu tinha que ter a base da nutrição,
para poder trabalhar com as dietas dentro da gastronomia hospitalar e toda a parte higiênico-sanitária, de controle. Então, eles só me contrataram por isso. Legal. Uhum. E o que característica ou qualidades pessoais você acredita que tem e que a levaram a se tornar uma empresária? Eu acho que o primeiro é perseverança. Então, tem que ser bem, como diz minha mãe, cabeça dura para poder continuar fazendo tudo que eu continuo, porque as dificuldades vêm e a gente fala, nossa, será que compensa? E é aí que entra a parte do conhecimento técnico, de você estudar, projetar. Eu acho que uma das coisas que foi fundamental para mim foi não parar de estudar. Então, até hoje, eu vejo legislação, o que mudou. Quando eu estudei, a gente estudava muito a CVS 6 e aí já é RDC. Então, assim, até essa base técnica eu não posso parar de ver, porque eu estou no mercado e a minha empresa tem que seguir a legislação vigente. Agora eu estou terminando de montar minha nova cozinha, então toda a parte de edificações da cozinha. Eu lembro muito das aulas do Márcio de rotulagem. Eu estou usando tudo até hoje. É claro que a gente recicla com o que tem de novidade, mas é não parar de estudar, sempre buscar cursos além daquilo que a gente está fazendo. Então, por exemplo, está fazendo técnico em nutrição, busca empreendedorismo, busca um pouco de gastronomia, busca um pouco de cada coisa que a gente precisa saber, né? Então, perseverança, não parar de estudar e força de vontade, né? Dedicação e acreditar que aquilo que você quer fazer está no fundo do seu coração mesmo, porque se não tiver, a gente não toca para frente. É verdade, com certeza. E você poderia nos contar no que o ensino técnico contribuiu para adquirir competências profissionais e habilidades gerenciais na questão de gerenciamento administrativo e de pessoal? Eu acho que foi fundamental, porque, como eu disse, eu brinco até hoje, eu falo para os meus alunos de gastronomia, não adianta você fazer um prato maravilhoso se você não fizer a ficha técnica dele, não só a ficha de insumos, de modo de preparo, mas também a parte de custo e quem sabe até fazer a parte de parte nutricional dela, porque hoje em dia a gastronomia não está separada da nutrição, a gente está cada vez caminhando muito mais juntos, né? A parte de gastronomia saudável. Então, assim, essa parte de controle técnico foi o que a nutrição me deu, que na época a gastronomia não me deu. Então foi uma junção muito. Eu sabia, como eu disse, que eu queria estar na cozinha, depois eu migrei para a gastronomia, mas essa base técnica foi a nutrição que me deu. Na gastronomia eu não tive ela tão a fundo e foi fundamental. Então... Você se recorda de alguns professores que foram marcantes na sua formação técnica? Érica, eu lembro da minha primeira aula de Yuan, que eu levei vários temperos e era uma aula de dieta. Uhum. E eu não sei se você vai lembrar disso, Érica, foi com você. Olha, legal. Foi. E eu levei orégano, levei algumas ervas, especiarias e tal, porque eu queria temperar a comida e era dieta. E aí você, com toda delicadeza, falou assim, Bia, tá muito gostoso, né? Eu nem lembro qual que era a dieta que a gente estava fazendo, acho que era pastosa, só que para uma dieta hospitalar, tá um pouco mais temperada do que um paciente vai aceitar, né? Então, eu lembro muito desse episódio.
Que legal. Eu levei escondido temperos. Ah, que legal. E acho que a Cíntia, só Jesus na causa, a gente lembra até hoje, né? A Lígia, o Márcio, eu acho que foram professores que me marcaram bastante. Que legal, né? A gente fica tão contente, eu falo, né? De Sim, ver assim, o quanto que das vezes, igual você falou, né? A base foi no técnico, né? E quanto foi, isso você conseguiu levar para sua vida, né? foi. Eu acho que isso é muito bacana da gente pensar, né? O meu primeiro produto, assim, de criação minha, eu desenvolvi na ETEC. Então, eu lembro que o Márcio tinha uma matéria que a gente tinha que desenvolver um produto e fazer toda a ficha dele, rotulagem, tudo. E eu queria fazer alguma coisa com pimenta. E aí eu comecei a desenvolver geleias com pimenta. E eu sei que de tantos testes, brincando com isso, a gente chegou em resultados incríveis e então assim foi o meu primeiro contato com o desenvolvimento de produto e não só a cozinha em si para servir como num restaurante normal. Aham, Então, hoje em dia eu gosto muito da área de produção, né? Não só de restauração, como a gente diz, de um buffet, de um self-service, enfim. Mas o desenvolvimento de produto foi bem bacana nessa época e que eu trago até hoje, tanto é que a Meline é uma cozinha de produto, né? E não de serviço. verdade. Na sua época tinha o TCC já ou não? Você lembra? Tinha, mas eu não lembro do que eu fiz. Tá, Faz bastante tempo. é verdade. E, Mas o meu TCC da faculdade ah, foi de gastronomia hospitalar. oh, Então, tudo da nutrição eu apliquei no TCC da faculdade. da faculdade. Legal, muito bom. Uhum. E para finalizar, eu vou perguntar para você se relações como políticas locais contribuem para o desenvolvimento e o sucesso do seu empreendimento? Sim, com certeza. Porque, principalmente quando eu comecei a entrar nessa parte de orgânicos, da relação do alimento desde o plantio até o consumidor final, hoje em dia com o mel, a relação não só econômica, mas da cadeia alimentar como um todo, não só olhar o nosso momento de preparo, e sim olhar quem está produzindo o meu alimento, quem está transportando, quem está preparando até ele chegar na minha mesa. Então, essas políticas locais, assim, de integração de produtor com consumidor, por exemplo, integração com restaurantes locais, pequenos, valorizar a produção local, profissionais da região. Então, tudo isso é essencial. Hoje em dia, eu vejo o além da minha produção. Então a gente precisa abraçar tudo isso e eu acho que o poder público, até a nossa atitude daquilo que a gente vai escolher comprar. Eu vou comprar de um grande mercado ou eu vou comprar de um pequeno produtor na feira que produz e traz direto. Uhum. Então é a nossa política pessoal daquilo que a gente vai consumir e de onde vai consumir. É mais ou menos isso que você perguntou? Mais ou menos isso, é. E assim, hoje a tua empresa, você trabalha com o mel. Esse Isso. mel vocês que produzem também? Eu produzo hoje apenas mel de abelhas nativas, a produção própria. Mas eu uso, porque eu ainda estou implantando a parte de apiário, aí eu fui estudar também para me tornar apicultora, que é uma delícia, complementa muito a nossa ideia de cozinha, e ainda estou implantando o apiário, mas eu trabalho com apicultores parceiros da região. E aí eu fui estudar apicultura para eu poder conhecer o que aqueles apicultores faziam, para eu ter um produto de qualidade e que fosse sustentável para as abelhas. Então, apicultores que
colhem o mel apenas na época adequada para as abelhas, de abundância do mel, apicultores que tenham uma estrutura higiênico-sanitária adequada para eu poder receber o balde de mel em condições adequadas. Então, tudo isso a gente tem que verificar, desde o meu fornecedor até quem vai vender o meu produto, em como ele vai armazenar, como que vai acontecer. Com certeza. E aí a sua empresa hoje, você vende diretamente para o consumidor e também para outros que repassam o produto para o consumidor? Isso. Eu comecei vendendo em feiras de gastronomia, feiras comuns, assim, de artesanato. Então eu fui primeiro testar, validar esse produto, porque eu desenvolvi um chocolate com mel e outros produtos, granola, tudo sempre seguindo a linha de comida de verdade, né, de cozinha saudável e gostosa. Então tem toda essa pegada. E aí eu comecei vendendo para consumidor final, conhecidos, e foi aí que começou a crescer. Nas feiras as pessoas vinham e falavam: "Nossa, eu já comi o chocolate dela, é muito gostoso, compra também". E aí eu fui participando de mais eventos, porque eles são uma grande vitrine, e em Ribeirão, até antes da pandemia, nós tínhamos muitas oportunidades nesse sentido, de feirinhas gastronômicas, de feira de artesanato. E aí, com a pandemia, eu precisei remodelar o meu negócio, porque ele começou a crescer, criar corpo, as pessoas começaram a encomendar, só que eu não podia mais vender presencialmente. E foi aí quando eu comecei a estudar para estruturar a minha venda para revendas. Então, eu comecei a colocar nos pontos para revender, mas esse é uma segunda etapa do empreendedorismo, né? Que é a gente estruturar tudo para que outra pessoa venda para mim. É um pouquinho mais complicado. Então hoje eu já estou com uns 5 pontos de venda, fora começando e-commerce e assim por diante. Legal, não, muito jóia. E aí você queria contar mais alguma coisa para gente, Bia, para a gente finalizar? Eu acho que só incentivar as pessoas a empreenderem, não se assustar se o seu primeiro negócio, se o segundo não der certo, faz parte do aprendizado. Descobrir qual é o seu propósito. O meu propósito é que as pessoas tenham uma alimentação gostosa e saudável. Então, eu acho que toda a minha trajetória, desde que eu escolhi estar dentro de uma cozinha, seja como nutrição ou gastronomia, sempre foi esse. Eu sempre gostei de comer bem e queria que as pessoas comessem bem também. Então, fazer aquilo que você realmente gosta, porque vai demandar tempo, vai demandar energia, são noites sem dormir, isso não é historinha de empreendedor, é verdade. A gente trabalha mais do que se estivesse empregado. Não é bem assim, você faz o seu horário. Sim, você tem que fazer o seu horário e ter disciplina para cumprir aquilo. Né? Não é fácil, mas não é para desestimular ninguém. É só para falar assim, empreendam, porque vale a pena no final quando alguém pega o seu produto e fala, nossa, adorei. Ou quando alguém pega aquele prato que você fez e fala, nossa, adorei. Então, é um desafio muito grande, mas é muito bacana, é muito recompensador no final. Motivador, né? Eu falo, Sim, né? isso. Aquilo que, nossa, fui eu que fiz, né? Fui eu que peguei, você falou, fui eu que planejei desde o início como que ia ser a matéria-prima que eu iria usar, né? Para ter esse produto final. Eu acho que é bem legal mesmo. Com certeza. Então, eu queria só agradecer, eu fiquei muito feliz, acho que foi ótimo, viu, Bia? Que bom. Esse contato. E assim, é o que você falou, é incentivador ver, né, você contando e pensar, porque hoje a gente vê que os jovens estão muito desmotivados, né? Eu acho que das vezes ele entra para o curso técnico
mas até por conta da pandemia, eles estão enfrentando muitas dificuldades de Sim. tecnologia, de dinheiro mesmo, né? Muitas famílias com dificuldades aí de renda, e tudo, das vezes, faz esse jovem desistir, né? Ficar desestimulado, mas a gente é o que eu digo, eu passei por crise financeira, Uhum. pessoal, né? A gente sempre vai ter isso. Então, se a gente não começar a agir nesse momento, utilizando aqueles recursos que eu tenho, o aprendizado que eu estou tendo no curso técnico, porque eu comecei durante o técnico a mirabolar, né? Então, eu vejo que hoje isso deu resultado. Pode não parecer efetivo no momento, mas se você já começar a desenvolver uma ideia, os professores vão ajudar muito. Eu acho que assim, os professores me deram no técnico e na faculdade um suporte muito grande. Por exemplo, quando eu contei que a gente estava desenvolvendo a geleia, o Márcio ia para a cozinha e desenvolvia e levava para outro professor provar, e o outro dava opinião, e o outro falava do rótulo. Então, assim, aproveitem esse momento para, eu digo, sugar tudo mesmo, porque eles são super abertos e ainda tem vários professores da minha época e que eu tenho certeza que continuam com a mesma dedicação, o mesmo empenho, o mesmo carinho de sempre. Uhum. E aproveitem esse conhecimento porque ele foi a minha base e hoje eu estou colhendo os frutos. Então, uma hora dá certo, gente. Tem que entrar de cabeça, vai bater a cabeça, vai voltar, mas dá certo. Joia, muito obrigada, viu, Bia, pela sua disponibilidade de estar conversando comigo essa manhã. Acho que foi fantástico. Que bom, Érica. Muito obrigada pelo convite. Fiquei feliz de ter lembrado de mim, né? E acompanhado aí essa trajetória. Com certeza, né? Eu vou parar de gravar aqui e eu quero te perguntar Uhum.